Meus pequenos, como vocês estão? Engraçado como eu sempre encontro um jeito meio aleatório de demonstrar carinho. Hoje veio assim, meio inesperado, quase bobo, mas cheio de afeto. E eu senti falta de vocês. Senti falta da sua energia. E hoje a leitura não vem leve no sentido de ser superficial. Ela vem direta, concreta, pé no chão. É como se tudo apontasse para o mundo material da sua vida: carreira, propósito, direção, estrutura. Aquilo que você constrói com as mãos, com escolhas reais. Existe um movimento acontecendo aí e muito provavelmente você já está sentindo. Alguns de vocês estão cansados demais. Outros, entediados demais. E é curioso porque são extremos diferentes, mas ambos fazem parte do mesmo processo. Existe algo em você que já entendeu. A mudança não é só uma possibilidade, ela é inevitável. E não vem daquele lugar místico de eu sinto que algo grande vem aí. Não. Vem de um lugar muito mais lúcido. Quase lógico. É como perceber que o que você vive hoje simplesmente não se sustenta no longo prazo. Não porque seja ruim, mas porque não foi feito para durar. Pode ser um trabalho que só paga contas. Um espaço que você sabe que é temporário. Uma fase que até funciona, mas não é o seu destino. E no fundo você sabe disso. Tem algo aí com prazo invisível de validade. E cada um sente isso de um jeito. Alguns de vocês estão em paz com isso. Sabem que é só uma fase. Conseguem até controlar a situação. Outros já estão no limite, sentindo que não dá mais para continuar. E entre esses dois extremos, o tanto faz e o sufoco, existe uma mesma verdade. Isso não é o final da sua história. Mesmo que não doa, mesmo que ainda funcione, você sabe que isso vai acabar. E não de forma trágica, mas de forma natural. Como algo que cumpriu seu papel. Essa leitura chega para quem já percebeu isso. Para quem sente que está vivendo algo temporário, mesmo que ninguém ao redor perceba. E, principalmente, para quem começa a se perguntar: se isso não é o destino, então o que é? Porque o que vem a seguir não é só mudança. É alinhamento com propósito. E talvez, até uma resposta silenciosa para algo que você se pergunta há muito tempo. Por que eu fiquei tanto tempo nesse lugar? A resposta começa a aparecer agora. Porque, na verdade, o seu caminho nunca foi comum. Nunca foi linear. Nunca foi feito para caber no que esperam de você. E é exatamente isso que tem gerado tanto atrito. Você tenta se encaixar, mas existe algo em você que não aceita a forma pronta. E isso atrasa, confunde, pressiona, mas também revela. Então, se você sente que sua vida profissional não está onde deveria, mas ao mesmo tempo, sabe que isso não vai durar, então sim, essa leitura é para você. Se esta leitura está fazendo sentido, faça um gesto generoso deixando seu like, lhe agradeço muito. O mais interessante de tudo isso é que essa mudança em você não é antiga. Ela é recente. Muito recente. É quase como se até pouco tempo atrás você ainda estivesse tentando. Tentando dar conta. Tentando se adaptar. Tentando fazer funcionar. Mesmo quando, no fundo, algo já parecia desalinhado. Mas agora algo mudou. E essa mudança não veio como uma explosão. Veio como um clique silencioso. Um momento muito específico, quase imperceptível para quem olha de fora. Mas que, dentro de você, mudou tudo. Você percebeu que estava fazendo uma prova, para a qual nunca foi preparado. E, pela primeira vez, em vez de tentar compensar isso, você questionou: o que eu estou fazendo aqui? Esse é o ponto de virada. Porque antes você ficava. Agora você levanta. E junto com esse levantar, nasce algo novo dentro de você. Uma intolerância. Mas não é uma intolerância negativa. Não é arrogância. Não é impaciência vazia. É lucidez. É o seu sistema interno finalmente reconhecendo: isso não é justo comigo. E quando você enxerga isso de verdade,
Você não consegue mais desver. Então, o que antes você tolerava, agora começa a incomodar. Ambientes onde você precisa se explicar demais. Situações onde você sente que está sempre um passo atrás. Não por falta de capacidade, mas por falta de contexto, de preparo, de pertencimento. Estruturas onde você entra e pouco tempo depois já sente: isso não é para mim a longo prazo. E talvez o mais curioso seja isso. Você começou a perceber um padrão. Nada parece definitivo. Nada parece ser o lugar final. E por muito tempo isso pode ter te feito questionar: o que tem de errado comigo? Mas agora, essa pergunta começa a mudar. Porque, pela primeira vez, você não está tentando se ajustar ao sistema. Você está começando a rejeitar o que não te comporta. E sim, isso cria um acúmulo. Um cansaço. Uma saturação. De ter que se explicar. De não ser compreendido. De sentir que precisa simplificar quem você é, para caber em lugares que nunca foram feitos para você. E esse acúmulo se transforma em algo poderoso. Menos tolerância. Menos paciência para o que não é verdadeiro. Menos energia disponível para insistir no que já se provou temporário. E isso não é regressão. É a direção. Porque essa intolerância está fazendo algo muito importante. Ela está te empurrando, te afastando pouco a pouco de estruturas que nunca foram destino. Cada vez que você se sente deslocado, cada vez que algo parece não encaixar, não é um erro, é um redirecionamento. Agora, olhando para trás, fica claro. Você passou muito tempo tentando se preparar melhor para uma prova que nunca foi sua, tentando estudar mais, se adaptar mais, ser mais estratégico, como se, de alguma forma, você pudesse compensar o fato de ter chegado depois. Como se fosse possível equilibrar um jogo que já começou desigual. E o mais curioso, você até conseguia. De algum jeito você dava conta. Você se esforçava, aprendia rápido, tentava acompanhar. Mas isso nunca fez sentido de verdade. Porque, no fundo, você não foi feito para fazer essa prova. E agora a mudança acontece no meio dela. Não é antes. Não é depois. É no meio. Você senta, tenta, se sente sobrecarregado. E então, para, respira e reconhece: isso não faz sentido. E pela primeira vez, você não continua. Você levanta e vai embora, sem precisar de validação, sem precisar que alguém concorde, sem precisar explicar. Você só escolhe sair. E isso muda tudo. Porque esse gesto aparentemente simples reorganiza completamente a sua energia. Antes você tentava se encaixar. Agora você começa a permitir que a vida se encaixe em você. E isso tem um impacto direto no seu caminho profissional. Porque ao parar de aceitar o que é desalinhado, você começa a atrair o que conversa com quem você realmente é. Mas existe um ponto importante aqui. Um ajuste fino que precisa ser feito nesse momento de transição. Porque essa mesma energia de não aceito mais qualquer coisa pode acabar sendo direcionada para o lugar errado. Principalmente quando falamos de propósito e dinheiro. Existe uma tendência surgindo em você de querer que tudo faça sentido agora. Que aquilo que você ama já te sustente. Que seu propósito já pague suas contas. Que tudo esteja alinhado imediatamente. E energeticamente isso é bonito. Mas na prática pode te travar. Porque existe uma fase temporária onde essas duas coisas precisam ser separadas. Não para sempre, mas por agora. Um espaço onde, de um lado, você constrói o que tem significado. Do outro, você apenas se sustenta. Sem romantizar. Sem exigir que o sustento seja sua identidade.
Pode ser simples. Pode ser automático. Pode até parecer abaixo do que você sabe que pode fazer. Mas não é retrocesso. É estrutura.